alegria de toda a terra, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te conforme em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Sobre liberdade de falar aos nossos corações. Diga comigo, Senhor Deus, o Senhor tem liberdade de falar ao meu coração, em o nome de Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Chegou aqui embaçar o óculos aqui. É o calor do fogo de Deus aqui. Louvado seja Deus por isso. Ficar sem óculos por enquanto. Eu quero falar com você algo muito importante, uma palavra. Eu estou falando desde quarta-feira, inclusive quem esteve aqui, eu acho que ficou assim, até meio assustado, que parecia que o pastor estava muito bravo, mas na verdade foi uma inspiração de momento que acabou vindo, e não bravo jamais, não estava não, mas é necessário às vezes falar com o filho, às vezes de uma maneira mais, mais alta, vamos dizer dessa maneira. Não tem aquele negócio que às vezes você precisa de falar um pouquinho mais forte, e às vezes Deus tem que falar um pouquinho mais forte comigo, às vezes Deus tem que falar um pouquinho mais forte com você. Mas qual é o objetivo? O objetivo é não deixar que a dor alcance a nossa vida. E às vezes nós não compreendemos, achamos que como se Deus quisesse fazer mal a nós, e na verdade Ele veio para salvar. Ele não veio para castigar, Ele não veio para punir. Se Deus quisesse a nossa destruição, bastava Ele não ter enviado Jesus, porque nós já estávamos perdidos. No momento que o primeiro projeto de Deus falhou, que foi o primeiro Adão, ele cometeu o pecado. Por quê? O primeiro projeto, pastor, porque teve o segundo projeto, que é Jesus, o segundo Adão. Uma outra hora nós estudamos sobre isso, vamos estudar sobre isso. Então, no momento que o primeiro projeto de Deus falhou, que foi o primeiro Adão, bastava Deus ter deixado o homem. Mas Ele não deixou, Ele não abandonou. Ele criou um novo projeto, um projeto de salvação, que incluiu esse novo Adão, que é o Senhor Jesus, o segundo Adão. E o segundo projeto não falhou. O nosso Redentor, Ele vive e Ele nos salvou por meio do plano que Deus tinha para as nossas vidas. Amém? Então parece às vezes que Deus quer, tá embirrado com a gente, bronqueado com a gente. Não. Pelo contrário, aquele falar mais pesado, aquele falar mais sério, é justamente para que nós não venhamos nos perder. E eu vou começar lá no livro de Salmos. Livro de Salmos. Deixa eu enxugar aqui para ficar mais bonitinho. Livro de Salmos. O Salmo é 32. O versículo é o 6. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, tem aquela pessoa que não gosta da linguagem de hoje. Eu, particularmente, eu acho a melhor linguagem. Por quê, pastor? Porque são pessoas que estudaram, pessoas preparadas, que cataram, por exemplo, uma palavra que tem vários sentidos, para a época, para o local, porque tem aquela questão da cultura regional, entendeu? E trouxe para a nossa realidade. Um amigo meu falou assim, não, eles acrescentam. Não acrescenta nada. Eles só mostram o que significa, de uma maneira mais clara. Você compreende?
você vai ler lá, e albardou o jumento. Mas o que é albardar, irmão? Aí eu tenho que pegar o dicionário bíblico. Aí o dicionário bíblico manda pegar a chave bíblica. A chave bíblica manda pegar... Quer dizer, não adianta nada. Então não é mais fácil alguém que foi lá, já preparou, estudou, e eu sei que albardar, na verdade, é selar o jumento. É colocar a sela no jumento. Pronto, não é mais fácil? Porque isso aqui você sabe que é catar, colocar uma sela no jumento num cavalo. Não é uma coisa que você vai ficar pensando, selar um jumento, selar um cavalo. O que será que significa isso? Não, você sabe. Então por isso que eu prefiro a linguagem de hoje. Pastor, mas atrapalha a revelação? Não atrapalha nada. Para começar, a revelação, ela se torna equivocada se você tiver uma compreensão equivocada. Um entendimento equivocado leva uma revelação equivocada. Por isso que eu fico vendo algumas pessoas falando aí besteiras, algo que não tem nada a ver com a Bíblia. Por quê? Porque ele leu, não entendeu e falou a besteira que ele não entendeu. Então é mais fácil você entender o caminho que você tem que seguir. Então por isso, na minha opinião particular, né? Eu já vi um amigo meu que eu respeito muito falar, isso aí nem Bíblia é. Para mim é. Para mim e eu acho maravilhoso. Quanto melhor você compreender, melhor. Inclusive isso é bíblico. O apóstolo Paulo falou, não fui a vós com sabedoria de palavras, que era um homem culto, preparado, segundo alguns teólogos, era um poliglota, falava mais de 6 idiomas, né? Então ele falou, não fui a vós com sabedoria de palavras, eu fui com simplicidade de palavras, para que o evangelho não perdesse o valor para vocês. Porque não adianta nada, eu começo aqui agora a falar inglês com você. Se você não fala inglês, de que adiantou? Você vai olhar um para o outro e falar, entendendo nada. Quer dizer, então não tem proveito algum para você. Agora se eu falar, nem que for nós vai, nós volta, você entendeu. Então tem proveito para você. Você compreende sim ou não? Porque se não houver a compreensão, não há proveito para você. Por isso a necessidade, quanto mais simples, melhor. Eu procurei no meu ministério falar de uma maneira mais popular possível. Por quê? Porque eu vou alcançar aquela pessoa que tem cultura e vou alcançar aquela que não tem cultura. Eu não preciso mostrar, às vezes, dependendo do lugar que você está, né, você tem que mostrar para a pessoa que você tem cultura, porque senão ela não acredita em você, né? Você tem cultura, tem conhecimento, tem base, senão ela não acredita em você. Agora, na verdade, o importante é que haja a compreensão. Você entendeu? Entendi, é o que basta, porque é isso que vai te ajudar, é a compreensão, é o entendimento. Vamos lá, Salmos, livro de Salmos, o Salmo é o 32, o verso ao 6, e está escrito da seguinte maneira: por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Eu tenho explicado que esse momento de angústia pode ser um momento que a pessoa sente uma tristeza, que ela sente algo ruim, ela tem uma sensação ruim. Irmão, ore. Você deve orar. Eu tenho explicado, nosso Deus, ele trabalha por sinais também. Às vezes as pessoas elas não acreditam, elas não observam. O Senhor Deus, o Senhor Jesus, ele falou que nem ele, nem os anjos dos céus, somente o Pai sabe o dia da vinda dele. Mas se nós observássemos os sinais, nós saberíamos que está próximo a chegar a vinda dele. Então, quer dizer, eu tenho que prestar atenção, porque Deus fala através de sinais também. E às vezes nós não prestamos atenção, somos incrédulos demais, né? Eu não tenho que ser crédulo demais, mas também não posso ser incrédulo não. Deus fala com sinais. Eu senti algo, é um sinal. Eu tenho explicado, a gente fala, conversa, eu não sou médico, não tenho conhecimento médico para conversar sobre medicina com você, mas tem coisas que qualquer um sabe. Qualquer um sabe, não precisa de ter conhecimento médico não para falar. Todo mundo sabe que a febre nunca foi uma doença, mas a febre é um sinal que existe alguma coisa errada no organismo. Pode ser uma infecção, pode ser um outro problema qualquer, um mau funcionamento de um órgão, mas tem algo errado. A febre se manifesta como um sinal. Você tem que procurar, pesquisar para ver qual é o motivo daquela febre, qual é a razão daquela febre. Tem algo errado. O Senhor Deus, ele também, pelo sentimento da tristeza que às vezes surge em nós, ele está falando, tem algo errado. É um sinal que vai acontecer alguma coisa, ou com você, ou com alguém próximo a você, mas é um sinal. E o que eu tenho que fazer, pastor? Eu vou orar, porque a oração, aquilo que eu expliquei para você, ela é um diálogo, não é um monólogo, eu falo e pronto, não, eu falo e Deus fala. Então você começa a conversar com Deus, ele começa a conversar com você,
e ele começa a trazer orientação a você, até às vezes, até muitas vezes, o porquê que algo de bom que você quer não está acontecendo na sua vida. Não está acontecendo na sua vida. Eu me lembro, já contei para vocês um testemunho meu, não faz muito tempo não. Eu estava numa reunião e eu estava diante de Deus. Quem está acostumado à oração sabe quando está diante de Deus e sabe quando não está. Agora, por exemplo, nós estamos aqui orando, nós chegamos diante da sala do trono. Quem aproveitou, recebeu cura. Quem aproveitou, recebeu solução de problemas. Quem aproveitou, recebeu uma manifestação de Deus na vida dele, na vida dela. É que tem gente que não aproveita. Tem gente que despreza o momento, despreza a presença de Deus. Mas quem aproveitou, alcançou. Você está compreendendo, sim ou não? Então quem está acostumado à oração, ele sabe quando está diante de Deus. E eu estou acostumado à oração, eu oro a Deus há mais de 30 anos, e eu estou ali orando e de repente eu cheguei diante de Deus. E eu aproveitei aquele momento e falei, Deus, o Senhor não me usa como o Senhor usava antes, porque eu já vi Deus fazendo maravilhas através de mim, não apenas milagres, mas maravilhas. E Deus falou para mim, o Espírito Santo falou para mim, também você não se dá a mim como você se dava antes. Pronto, detectei o problema. Então se eu quero que Deus volte a me usar como Ele me usava antes, basta eu me dar a Ele como eu me dava antes. Ele falou, não tem problema nenhum, eu não mudei, eu continuo sendo Deus, eu continuo aqui. E você continua sendo importante para mim, você continua sendo parte do meu plano. Agora, para mim usar você no nível que você já foi usado, você precisa mudar. Você precisa se dar um pouco mais. Não é que às vezes você não se dá. Você ora, você lê a Bíblia, né? Você já ouviu aquela palavra assim de cumprir protocolo? Então às vezes é o que nós fazemos como cristãos. Nós só cumprimos protocolo, né? Se perguntar se orou hoje, orei. Mas foi o suficiente? Você leu a Bíblia hoje? Não, eu li. Mas foi o suficiente? Você fez jejum essa semana? Não, eu fiz. Mas foi o suficiente? Você veio à igreja essa semana? Ah, eu vim. Mas foi o suficiente? Porque às vezes não é que não estamos fazendo, estamos, não podemos ser acusados de não fazer, mas todavia não é o suficiente para chegar aonde nós queremos chegar, para alcançar o que queremos alcançar, para sermos usados por Deus como queremos ser usados. Então nós temos que entender que às vezes aquela tristeza ali, Deus está trabalhando com você, vai mostrar que tem alguma coisa errada, ou o que está acontecendo, ou o que vai acontecer. Você entende? Mas muitas vezes, irmão, nos falta uma coisa aqui, ó, presta atenção, ó. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a Ti. Às vezes nos falta essa fidelidade, irmão. Às vezes partimos para outra situação. Às vezes partimos para a murmuração, partimos para o desespero, partimos para o choro, partimos para uma situação ou outra, mas a que Deus espera de nós é eu chegar diante de Deus e clamar. Às vezes falta. Não sei se você se lembra de uma passagem de Ciclag, de um local chamado Ciclag. A Bíblia diz que Davi, ele chegou a Ciclag, ele estava acampado nessa cidade, nesse vilarejo, nesse local, e ele chega ali, e ele encontra o acampamento queimado, e os inimigos eles haviam levado as famílias, né? E a Bíblia diz que eles se colocaram a chorar, mas a Bíblia diz que eles choraram até cansar, e chegou um momento que eles pararam de chorar e começaram a acusar a Davi, porque é aquele negócio, nós sempre procuramos um culpado para o nosso infortúnio. A culpa é do meu marido, não, a culpa é da minha mulher. Não, pastor, depois que meu filho nasceu, sabe, é uma criança tão perturbada, pastor, que os problemas começaram. Nós sempre procuramos colocar culpado. É o pastor, é a igreja que eu frequento, sabe, é aquela igreja lá. Sempre nós procuramos um culpado. E na verdade, irmão, a culpa está em nós. Como? Por que está em nós? Porque nós não somos fiéis. Ó, presta atenção. Primeiro livro de Samuel, capítulo é o 30. Deixa eu pegar aqui, para mim te colocar na posição que eu quero, para você entender. Primeiro livro de Samuel, capítulo é o 30. Eu vou colocar na linguagem Almeida revisada e corrigida, tá?
capítulo 30, primeiro livro de Samuel, capítulo 30, versículo 26. Não, perdão, deixa eu ver aqui, é que eu não preparei isso aqui para vocês. Capítulo 30, o versículo é o 3. Vamos começar do 1 mesmo. E sucedeu, pois, que chegou Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclag, e já os amalequitas com impacto, ou ímpeto, tinham dado sobre o sul e sobre Ziclag, e tinha ferido a Ziclag, e tinha posto fogo, e levou cativo as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, tão somente levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens vieram à cidade, e eis que estava queimada a fogo, e as suas mulheres e seus filhos e suas filhas eram levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que neles não houvesse mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi foram levadas cativas, Ainoã e Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, o carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque o ânimo de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e suas filhas. Todavia Davi se esforçou no Senhor Deus. Então quer dizer, você vê que Davi chorou também, todo mundo chorou, mas aí que está, irmão, é o que eu estou falando. Lembra que nós começamos a ler? Todos aqueles que são nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti, devem orar a ti. É aí que eu mostro a fidelidade. Eu posso até chorar por causa da situação. Pode, pastor? Pode. Isso é humano, né? É natural chorar, né? Eu aprendi quando era pequeno, homem não chora. Papo furado, homem chora. Jesus chorou. Ele tinha as razões dele para chorar, ele chorou. Jesus ficou com medo. Jesus com medo, pastor? Não lembra não? Ele no Getsêmani, ele conversando com os amigos dele, alguns discípulos que ali estavam, ele falou: a minha alma está angustiada de uma maneira tão grande, em outras palavras, eu estou tão apavorado, que eu estou a ponto de morrer. Quer dizer, por quê? Porque é humano, ele estava na posição humana, ele não estava na posição de Deus. Então às vezes a gente pode até chorar, quando a gente ouve uma notícia que eu não gostaria de ouvir, quando há um acontecimento que eu não gostaria que tivesse acontecido, mas tem um porém, nós temos que mostrar fidelidade, ou seja, eu tenho que ir a Deus, crendo que Ele que é o solucionador dos meus problemas, crendo que Ele que vai me socorrer, crendo que Ele que vai impedir que o mal chegue, apesar da família dele ter sido levada, mas estava todo mundo vivo, ainda havia esperança, né? Aí o que acontece? Aqueles homens, em vez de irem a Deus, eles ficaram procurando um culpado, procurando alguém, e encontraram um culpado em Davi. Falaram: vamos apedrejá-lo, porque a culpa é dele. Se ele não tivesse saído, a gente não tivesse saído daqui com ele, nós estaríamos com os nossos filhos, nós estaríamos com nossas famílias. Ele é o culpado. Irmão, pare de procurar culpado. Pare de procurar culpado. Pare de procurar culpado. Perdoa aquela pessoa que te feriu, que te ofendeu, que te machucou, que te magoou, que fez alguma coisa para você, e para de procurar culpado. Começa a procurar a solução, e a solução você vai encontrar em contato, em comunhão com Deus. Você está entendendo? Olha o versículo 7. E Davi disse a Abitar, o sacerdote, filho de Ahimelec: traz-me perto de aqui o éfode. Aí, tá vendo? Por isso que eu gosto da palavra simplificar. Você sabe o que é éfode? É uma capa. Pronto, vai lá, traz a capa para mim. Não é mais fácil? Não é mais simples? E Abitar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançará, e tudo libertarás. Pronto. Ele mostrou fidelidade.
ele não foi procurar um curandeiro, ele não foi procurar um encantador, ele não foi procurar homem nenhum, ele foi a Deus, mostrou a fidelidade dele, ele foi ao Senhor. Repito, em vez de você ficar procurando culpados, porque eles ficaram procurando culpados, procure a solução, e a maneira de eu encontrar a solução é tendo comunhão com Deus. Ele foi, conversou, falou: Deus, em outras palavras, simplificando, ele falou: Deus, vale a pena eu ir atrás deles? Porque se eles estiverem mortos, para que eu vou atrás deles? Vale a pena? Deus falou: pode ir. E tem mais, você não vai só alcançar eles, você vai vencer o inimigo, você vai ter vitória. Por quê? Porque você veio a mim. Você quer ter vitória? Aprenda a ir a Deus. Às vezes você fica procurando a piedade do homem, o olhar do homem. Vai a Deus. Por ter ido a Deus, que ele teve a vitória. Por quê, pastor? Porque ele alcançou de Deus uma promessa. Vou ler novamente o 7 aqui, ó. E disse Davi a Abitar, o sacerdote, filho de Ahimelech: traz de perto aqui o éfode. E Abitar trouxe o éfode a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa? Alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançarás, e tudo libertará. Você não só vai alcançar, Davi, mas você veio a mim, eu estou dando a você a vitória. Pode ir lá, que você vai ter a vitória. Mas Deus não falou para ele que ele não teria dificuldade, não. E presta atenção nisso aqui, ó. E partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele estavam, que se achavam, e chegando ao ribeiro de Besor, onde os que ficavam atrás passaram, e seguindo-os Davi, ele e 400 homens, pois 200 homens ficaram atrás, por não poderem, de cansados que estavam, passar o ribeiro de Besor. Você vê aqui o seguinte, né? Deus falou para ele: ó, você não só vai alcançar, mas presta atenção, você vai ter vitória. Irmão, Davi sai com 600 homens. Quando ele chega num primeiro obstáculo, que era o rio, ele tinha que atravessar o rio, surgiu um outro obstáculo. Qual foi o outro obstáculo, pastor? 40% da força dele estava comprometida. Ele tinha 600 homens, 200 estavam cansados demais para atravessar o rio. Se eles estavam cansados demais para atravessar o rio, eles não tinham condições de lutar. Mas Davi não chegou e falou: oh, Deus, caramba, o senhor está brincando comigo? Eu não aguento mais isso, Senhor. O Senhor falou que ia ter vitória, e agora, ó, tem um rio na frente, já tem 200 que não vai comigo. Irmão, para de olhar a dificuldade. Deus falou para você que você vai vencer, você vai vencer. Você não foi a Ele? Você não o consultou? Porque se você não foi a Ele, você não o consultou, com certeza você está comprometido, a tua vitória está comprometida. Agora, se você foi a Ele, se você o consultou, se Ele falou com você, esquece os obstáculos que surgirem diante de você, porque a vitória você vai ter. A vitória você vai alcançar. Essa que é a questão. O Senhor Deus nos faz uma promessa e nós achamos que vamos receber tudo de mão beijada, que nada vai acontecer. O diabo não vai tentar me impedir, né? Porque Deus me prometeu. Não, irmão, Deus me prometeu, mas o diabo vai tentar roubar. Um dos nomes que ele tem é ladrão. Ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir. Então ele vai tentar roubar a tua vitória. Ele vai tentar roubar a promessa de Deus da tua vida. Ele vai tentar roubar de você a bênção que Deus te deu. É claro que ele vai tentar. Ele vai tentar fazer você desacreditar a palavra de Deus, porque é assim que ele obtém vitória. Questionando, colocando dúvida no seu coração, para impedir você de confiar e fazer como Deus está mandando. Não foi assim que ele derrubou o homem a primeira vez? Não lembra, não? A conversa do diabo com Eva? Para começar, eu não entendo, irmão. Tem gente vendo o que não é normal como se fosse normal. Porque começou um papo lá da serpente com a mulher. Irmão, pelo amor de Deus, eu não sei se os animais eles falavam naquela época, porque eu não vejo nenhum indício bíblico de que eles conversavam. Eu não vejo nenhum indício bíblico que Adão sentava e falava: ei, Leão, vamos bater um papo aí? Como é que você está? Tudo bem? E aí, a baba está coçando? Como é que é? Aí, de repente, ela se pega numa situação onde uma serpente está conversando com ela, ela acha normal, e começa a trocar palavras com aquela serpente. É o que eu já falei para vocês, eu tenho um cachorro só em casa, né? Uma cachorrinha, né?
Meu irmão, se eu chegar em casa agora e eu falar para ela, oi cachorro, tudo bem? Ela falar, tudo bem. Eu pulo do 10º andar. Você correndo. Não vai dar tempo de achar a porta. Por quê, pastor? Não é normal. Não é normal. É normal? Não é normal. Agora tem gente achando normal que não é normal. Ela acha normal o filho dela se deitar com outro rapaz. Ela acha normal a filha dela namorar um, namorar outro, sair com um, sair com outro. Ela acha normal. Ela acha normal se deitar do lado do marido dela com o cheiro de outra mulher. Ela acha normal ficar doente, essa minha dor. Mas é assim mesmo, pastor, sabe? Acho que eu estou ficando velha. Velho ou não velho, meu irmão? A oração do justo muda o curso da natureza, irmão. Se é normal, se não é normal, essa artrite em mim não vai ficar não, em nome de Jesus. Se é normal, não é normal essa dor de cabeça, é normal, a senhora está envelhecendo, é isso aí mesmo, doença não dá em parede, não tem que ficar ouvindo esses pastores, não é pastor não, tem que ouvir a palavra. Verdadeiramente ele tomou sobre si as minhas dores e as minhas enfermidades. O Senhor Deus diz que depois de velho ele não me desprezaria. Quer dizer, eu fiquei velho e perdeu a utilidade, fica para lá, não, ele não me desprezaria. Então não é assim não. Eu respeitar a autoridade médica, é um sábio, ele estudou, ele se preparou, mas eu fico com a palavra do meu Deus. Você está entendendo? Sim ou não? O médico pode falar para mim, senhor Antônio, não tem mais cura. E eu vou dizer, Deus pode me curar, ele é Senhor. Eu tive um problema de saúde aqui em Piracicaba, talvez você não saiba. Eu tive uma herpes zoster. É uma doença autoimune. Segundo a medicina, não tem cura. É uma coisa ruim, viu, irmãos? Quando apareceram os sintomas, foi desse lado direito aqui assim, e encheu-se de bolhas, pelotas. A dor era tão grande que não podia sequer mover. Para você ter uma ideia, eu não conseguia dirigir o meu carro. Muitas vezes eu tinha que pedir para o meu filho dirigir, né? Minha esposa dirige também. Então eu tinha que pedir eu vinha de São Paulo com um amigo meu, o pastor Eduardo Galhardo, que é o pastor de Limeira. Eu tive que falar, Eduardo, dirige aí, cara, eu não consigo. Eu estava com o meu carro, eu falei, não consigo dirigir. E aí fui ver o que era. O médico diagnosticou, herpes zoster, é autoimune, não tem cura, e não sei o que, e é uma bactéria que ela evolui da catapora, e não sei o que e tal, não tem jeito. Eu falei, não tem, doutor? Ele falou, não tem. Eu falei, tá bom, o senhor vai ter que tomar esse remédio aqui e tal. Eu falei, tá bom. Aí catei, tomei o remédio. Uma caixa não deu, remédio forte. Uma caixa não deu, tem que tomar a segunda caixa, seu Antônio, porque o vírus está aí e tal, a caixa. Eu falei, você quer saber? Não interessa se diz que não tem cura. O que interessa é que eu tenho um Deus que cura. E eu orei, repreendi aquela herpes zoster, repreendi aquele mal. Aí meu médico falou para mim procurar um especialista, um infectologista. E eu fui, procurei um especialista, infectologista. E ele falou assim, qual é o problema, tal. Eu falei, me falaram que eu estou com herpes zoster, tal. Ele falou, e ela se manifestou. Eu falei, se manifestou na lateral aqui, tal. Ele falou, tira a camisa, deixa eu ver. Eu tirei, ele olhou. Ele falou, mas não tem nada aqui. Eu falei, lógico que não tem. Ele falou, o senhor não teve herpes zoster. Não tem cura. Eu falei, mas só que eu sei que Jesus curou, doutor. Eu só vim porque eu tenho que respeitar a autoridade. Meu médico mandou, eu vim. Em outras palavras, ele estava falando para mim, o senhor está aqui perdendo meu tempo, o senhor não tem nada. E aí, pastor? E aí que nunca mais se manifestou e nunca vai mais se manifestar porque Jesus me curou. Irmão, não interessa, eu respeito a autoridade, mas eu respeito mais o meu Deus. Eu respeito a palavra do meu Deus. Por quê, pastor? Porque o que não tem para o homem, condições para Deus tem. O impossível ao homem é possível a Deus. Você entende? Agora, quando Deus nos dá uma palavra de vitória, não significa que não vão aparecer obstáculos, irmãos. Eu escutei, não tem cura. Falei, não tem? Não. Por que ela surge? Porque há uma queda de imunidade violenta, então ela surge. Falei, Falei, tá bom. Vamos ver se não tem cura. Deus curou. E cura, irmão. Você está compreendendo o que eu estou falando? Mas preste atenção. Não é porque Deus nos deu uma palavra de vitória que o nosso adversário não vai tentar desacreditar essa palavra. Ele vai tentar desacreditar a palavra de Deus através de um médico, ele vai tentar desacreditar a palavra de Deus através de um problema que surge
através de um filho, vai tentar desacreditar essa palavra através de uma situação financeira, ele vai tentar desacreditar essa palavra. Então o obstáculo apareceu ou não apareceu, eu tenho que permanecer fiel, porque esse é o grande problema, lembra? Nos momentos de dificuldade, de angústia, aqueles que são fiéis a ti devem orar. Se não é fiel, não adianta nem orar, vai ser derrotado. Fiel, sou fiel, então deve orar. Presta atenção nisso aqui, eu vou ler novamente o 8. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo: perseguirei eu esta tropa e alcançá-lo-ei? E o Senhor lhe disse: persegue, porque de certo alcançará tudo e libertarás. Partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os que ficaram atrás pararam. E seguiu-os Davi, ele e 400 homens, pois que 200 homens ficaram atrás. Você vê que eles já chegaram lá depois, né? Já estavam atrás, porque estavam cansados, já estavam lá atrás, né? Eles não estavam no mesmo nível de Davi. Talvez o teu marido não está no mesmo nível que você, está cansado. Talvez ele tenha enfrentado batalhas sem a presença de Deus com ele, então ele está cansado. Lembra? Aquele que está cansado, sobrecarregado, vinde a mim e eu vos aliviar. Quer dizer, se Deus está mandando vir, é porque a pessoa está distante. Por isso que ele está mandando vir. E está mostrando que o motivo do cansaço da pessoa é porque ela está distante, né? Então talvez o teu marido não está no mesmo nível que você, talvez a tua mulher não está no mesmo nível que você. Você vê que ele chegou com aqueles 400 homens antes dos outros 200. Os outros 200 chegaram depois. Mas aí depois nós sabemos o motivo. Eles estavam cansados. Então às vezes até você está cansado. Até você está cansado. Aí a razão desse cansaço é a falta da presença de Deus. Tem que se dar mais. Não é, repito, não é que às vezes a pessoa não está se dando, mas não é o suficiente. Não tem aquele dia que você almoça o tanto que você está acostumado a almoçar, mas aí você pega um pouco mais, porque apesar de você estar acostumado com aquele tanto, não foi aquele dia o suficiente, o seu organismo pediu mais. Então às vezes a situação pede um pouco mais. O que você está fazendo é o que você está acostumado a fazer, mas não está sendo o suficiente, tem que fazer um pouco mais. 10. E seguiu-os Davi, ele e 400 homens, pois que 200 homens ficaram para trás, por não poderem, de cansado que estavam, passar o ribeiro de Besor. Amém? Então não permita que os obstáculos impeçam a sua vitória. Se você continuar lendo, você vai ver que Davi não desprezou a ajuda de uma pessoa. Irmão, não despreze a ajuda de ninguém. Olha o 11, ó. E acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu. Deram-lhe beber água. Deram-lhe também um pedaço de massa de figo seco. Depois de 2 cachos de passas, e comeu. E voltou-lhe o seu espírito, porque havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe disse: de quem és tu e de onde és? E disse o moço egípcio: eu sou servo do homem amalequita, e o meu senhor me deixou porque adoecia 3 dias. Olha que coisa séria, irmão, presta atenção, não despreza. Pastor, mas essa pessoa, irmão, ele era escravo do inimigo, ele era o caminho para o sucesso. Ele iria apontar a direção para Davi. Às vezes você despreza uma pessoa porque você acha que aquela pessoa não tem condições, é justamente aquela que Deus vai usar. Vou te contar um outro testemunho. Eu trabalhava, quando eu era jovem, eu sou jovem ainda, tá? Agora em maio, dia 5, vou fazer 53 anos, mas com cara de 25. Se você chegar perto, você vai perceber isso. Mas vou fazer 53 anos. Então eu sou jovem ainda. Mas quando eu era jovem, na idade apenas, né? Que eu tinha lá meus 18 anos, 17, 18 anos, eu ainda não era pregador, acho que nem obreiro eu só era membro da igreja. E eu lembro que eu estava numa situação financeira meio apertada. E eu lembro que tinha acabado o gás em casa.
E eu então orei a Deus, falei, meu Deus, eu preciso dessa quantia. Não lembro quanto que era o gás na época, se era R$25, eu não lembro. Era caro como é hoje. Pronto, vamos ficar desse jeito. Era caro como é hoje. E eu precisava daquele dinheiro, e eu não tinha, e não estava perto do pagamento. E eu estou lá fazendo o meu trabalho, consigo uma caixinha aqui, consigo uma caixinha ali. E eu saí às 6 horas, eram 5 para 6. E eu não tinha conseguido. Aí chegou um carro. Aí eu olhei e falei, meu Deus, será que é agora? Aí quando desce o cara, eu falei, o cara falou assim, coloca para mim R$30 de combustível. Eu olhei e falei, cara, o cara coloca 30 conto de combustível, tá quebrado. Eu falei, é brincadeira. Estava no meu horário, tinha que ir embora, não tinha jeito. Acabei de fazer o serviço, ele veio, pagou os R$30, olhou para mim, catou R$50, falou, toma isso aqui de caixinha para você. Aí eu fui falar com Deus. Aí Deus falou para mim, não despreza nunca ninguém. Irmão, não despreza. Não despreza porque ela não tem a cultura que você tem. Não despreza porque ela não tem a cor da pele que você tem. Não despreza porque ela não tem o sexo que você tem. Não despreza porque ela não tem o Deus que você tem. Não faça diferença de pessoas. Eu me lembro que aquele rapaz parecia que estava até meio bêbado, sabe? Mas foi aquela mula, aquele jumento, aquela pessoa que não era de Jesus que Deus usou para me ajudar. Então não despreze ninguém. Era um egípcio, era escravo do inimigo. Poderiam ter matado ele a fio de espada ali e ter atrapalhado o plano que Deus tinha para a vida dele, para a vida de Davi, para a vida deles. Eu não vou continuar com você aqui, mas se você continuar lendo, você vai ver que esse homem, depois de recobrar o ânimo, ele explicou para Davi o caminho que o Senhor dele havia tomado, a direção que havia tomado. E a Bíblia diz que Davi, quando chega lá, ele vê a terra tomada pelos amalequitas, havia inimigo para todo lado. Mais um obstáculo, era inimigo demais para o tanto de pessoas que estavam com ele. Eram 400 homens só que tem um porém, ele tinha um que valia por todo mundo, o Deus Todo-Poderoso. Se você tiver Deus com você, acabou. Você tem tudo que você precisa. A questão é que muitas pessoas, Deus não está com ela, porque ela não invocou Deus para aquela batalha. Ela não foi até Deus para solucionar aquela situação. Porque se você invocar Deus, você vai ser salvo. Todo aquele que invoca o Senhor será salvo. E quando eu digo salvo, não estou falando no sentido de ir para o céu, não, que também é no sentido de ir para o céu. Mas é salvo de uma situação, de um problema, de uma dificuldade. Você tem que aprender a invocar o Senhor. Ele vai te salvar daquela situação. Ele vai te livrar daquela situação. Você compreendeu isso ou não? Voltando lá em Salmos, nós começamos, livro de Salmos, Salmo 32, o verso é o 6, aí eu vou voltar para a linguagem de hoje, e preste atenção nisso. Por isso, nos momentos de angústia, era um momento de angústia de Davi ou não era um momento de angústia? Sim ou não? Ele chorou até cansar, mas ele colocou em prática essa palavra. Ele foi orar ao Senhor. Você tem que entender isso. Você pode até chorar, pode até ser difícil, pode ser ter uma dor grande, tudo bem. Ser humano, chorar é normal. Chorar não muda a situação. Quando eles acabaram de chorar, os inimigos ainda estavam com as famílias, o acampamento ainda estava queimado, ou seja, não resolveu nada, a situação continuava a mesma, o choro não mudou nada. Talvez aliviou emocionalmente, uma descarga emocional, mas não resolveu a situação. O que resolveu, pastor? Invocar o Senhor. Isso foi o que resolveu. Mas invocar o Senhor não significa que eu não teria uma batalha posterior. Não significa que eu não vou ter uma batalha depois. Mas eu vou vencer, por quê? Porque Deus está comigo nessa batalha. Eu não estou sozinho. Por mais feio o quadro que seja, Deus está comigo nessa batalha. Então eu vou ter a vitória. Por isso, nos momentos de angústia, todos que são fiéis a ti, eu tenho que mostrar fidelidade a Deus, devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até ti.
até eles. Então o que acontece, pastor? Mas não chegou até Davi, a família não foi levada? Meu irmão, essa onda realmente teria chegado até Davi se a família tivesse sido destruída. Repito, Deus não falou aqui, não está falando que você não vai ter luta. Inclusive a tua luta, a tua batalha pode ser justamente naquele momento de oração. Ou a tua batalha, na verdade, vai vir depois daquele momento de oração. Mas a questão é, você sai para uma batalha com a garantia de vitória já. Por quê? Porque Deus está com você, leva. Você é fiel a Ele e Ele ainda é mais fiel a você. Você está entendendo, sim ou não? Diga graças a Deus. Irmão, está na hora de mostrar fidelidade a Deus. Está na hora de invocar o Senhor. Amém? E se vier qualquer coisa, irmão, a vitória é garantida para a glória de Deus. Amém? Deixa eu fazer uma oração com você que está em casa também. Pai, em nome de Jesus, primeiro eu te dou graças. Chama a unção, chama a vida, chama o poder do Senhor sobre cada pessoa que aqui está, sobre cada pessoa onde chega a minha imagem, chega a minha voz. Pai, onde houver uma força contrária, uma obra maligna, meu Deus, eu quero que o poder do Senhor se manifeste, porque eu estou repreendendo toda a força do diabo, amarrando os demônios, determinando que todo mal seja completamente banido dessas vidas, para a tua glória, e isso no nome de Jesus. Diga assim seja. Glória a Deus. Você que está em casa, forte abraço, tchau.